Olá, pessoal. A gente vai agora para a segunda parte dessa disciplina, né? Na primeira aula eu apresentei para vocês aspectos bem gerais do desenvolvimento do campo, o campo História da Cartografia e Cartografia Histórica. Procurei ali mostrar para vocês, né, que há um certo consenso, né, de que é uma área que não é autônoma. Ela é uma área que transita, ela é interdisciplinar, ou melhor dizendo, transdisciplinar entre a história, a geografia, a própria história da arte, né? E por isso mesmo é uma área que ela é apropriada de maneira diferente pelos pesquisadores das diferentes áreas, né? Eu tenho um olhar sobre a cartografia, o olhar de um historiador, eventualmente de um arqueólogo. O olhar de um geógrafo pode ser um olhar diferente, o olhar do historiador da arte pode ser outro, porque o tipo de fonte que nós estamos tratando aqui, né, o mapa, né, que aí, logo depois eu quero falar um pouquinho sobre a ideia do conceito de mapa, né, o próprio conceito de cartografia foi muito ampliado nos últimos anos, né, mas essa fonte primordial, vamos dizer assim, o mapa, né, esse que é constituído por imagem, né, ele permite essa amplitude de olhares sobre ele, né? No meu caso aqui, eu estou fazendo, né, um rápido apanhado para vocês, né, dessa disciplina, porque a gente está começando a conhecer um pouco mais desse campo, né, um campo que dentro da formação da geografia, na grande maioria dos cursos, é um campo pouco prestigiado, o da cartografia histórica, não o da cartografia. A cartografia, por excelência, né, é uma das áreas importantíssimas dentro da geografia. Mas a cartografia histórica, o desenvolvimento lento e gradual de o que nós poderíamos dizer aqui um mapeamento do mundo, né, isso não é contemplado, né, em boa parte dos cursos que formam geógrafos, da mesma maneira como não é contemplado na ampla maioria dos cursos que formam historiadores, né? E isso, né, deixa uma lacuna que é preenchida por pessoas que têm interesse em estudar, em pesquisar, né, essa fonte, o seu potencial e as interpretações que ela permite sobre olhares geográficos ou históricos, tanto do passado como do presente. Né? Então, vou retomar rapidamente aqui algumas coisas. Né? É importante, e aí um pouco também um olhar de arqueólogo, né? A gente considerar essa ideia mais geral de que o ser humano é uma criatura que elabora imagens. Né? Isso é também um consenso, né, na área das ciências humanas, que faz parte, né, do ser humano como um dos seus elementos que o constitui, o mundo das imagens, né, o mundo das imagens que ele cria. Né? E isso tem uma história muito longa, né, muito antiga. Existem períodos muito recuados dos quais a gente não consegue, sobre os quais, né, a gente não consegue teorizar muito ou tentar reconstituir como pode ter sido essa relação com as imagens, mas nós temos um momento em que isso começa a ficar mais claro para a construção de uma teoria geral sobre a mente humana e as imagens, que é o que nós chamamos o Paleolítico Superior, né? Os últimos milhares de anos do longo período do Paleolítico, que é uma cronologia desenvolvida pela arqueologia para tentar compreender, né, didaticamente, digamos, né, o longuíssimo passado da trajetória dos seres humanos no planeta Terra. Então, o Paleolítico Superior, em torno de, pega pelo menos os últimos 50 mil anos da história da nossa espécie, ele tem, entre muitas características, o aparecimento do grafismo, né? Esse grafismo que vocês conhecem, né, que nós chamamos de uma forma muito ampla de arte rupestre, mas que ele é conhecido, né, por essas gravações que estão em abrigos, em cavernas, em paredões de pedra, né, e que é um fenômeno que aparece no mundo inteiro. Né. Os dados mais antigos, então, ficam aí em torno de 50 mil, 40 mil, 30 mil anos atrás, né, para o aparecimento dessa expressão. E é exatamente esse o termo, né? É uma forma do ser humano se expressar. E o que ele está expressando ali é toda uma discussão teórica, né, que vem sendo desenvolvida até hoje, para tentar responder, né, o que está sendo expressado ali. Né? Mas uma das coisas que aparece muito
é que, de alguma maneira, há ali uma expressão de um espaço que seria vivenciado por esses seres humanos, né? E aí nós podemos já começar, então, a dizer que a história do mapear é muito mais antiga do que se pensa, né? No momento em que os seres humanos começaram a fazer algo que nenhuma outra espécie viva no planeta fez até hoje, com exceção dos seres humanos, que é colocar numa forma material visível algo que existe dentro da mente do ser humano. Ele cria essa imagem mental e ele a transporta para uma superfície física. Isto é uma habilidade que só os seres humanos têm, e que constitui, obviamente, parte daquilo que nós chamamos de racionalidade, depois mais tarde, intelecto, essas coisas que acreditamos, salvo o melhor juízo, que só os seres humanos têm. E essa expressão gráfica é parte disso. Então, mapear o mundo só foi possível porque o ser humano tem essa habilidade em que ele visualiza algo e cria uma imagem mental e depois a transporta para fora da sua mente usando algum tipo de suporte. Às vezes ele não visualiza, às vezes ele imagina algo e isso também é passível de ser transportado para um suporte material. Para quê? Para que ele veja e para que outros vejam. Esse é o aspecto também muito importante desse tipo de manifestação que só o ser humano tem. Então nós temos exemplos espalhados pelo mundo inteiro, que de alguma maneira a gente interpreta como sendo tentativas de humanos do passado de demonstrar o mundo ao seu redor. Aqui a gente tem um exemplo de um mapa, uma arte rupestre que aparece na Itália, num lugar chamado Montebego. Tem uma datação aí em torno de 1500 anos antes de Cristo, então estamos falando de algo em torno de 3.500 anos atrás, antes do presente, como nós utilizamos em arqueologia. Dá para ver que é uma imagem, essa imagem é um decalque de um paredão de pedra, onde ela está originalmente grafada, e dá para ver que o sujeito ali, ou o sujeito, se é que é um autor só, ou mais de um, procurou expressar uma espacialidade, qual ainda é um motivo de muitos estudos, mas aqui a impressão que temos é que se tratam de lugares e caminhos, e inclusive com a representação de seres humanos vivendo nesse espaço com animais. Então isso, para mim, por exemplo, num primeiro olhar, eu posso dizer que é um mapa. É um mapa de um lugar que foi visto por um ser humano, ou mais de um, criou-se a imagem mental que não corresponde, obviamente, à imagem física concreta do que foi visto e vivenciado, e surgiu aquilo, então, que é uma das características básicas do que a gente chama de mapa. Transpor para o plano 2D algo que está na realidade 2D, ou, extrapolando um pouco mais, algo que só está dentro da mente de um ser humano. Porque eu insisto nesse ponto, o ser humano ele não faz grafismo apenas daquilo que ele vê e vivencia. Ele faz grafismo também daquilo que ele imagina, daquilo que não aconteceu na concretude física da vida dele, mas existiu dentro da mente do ser humano. Então esse é um exemplo, que eu poderia passar vários, mas aí nós estaríamos aqui repetindo exemplos que com esse mapa do Montebego, acho que já dá para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo expressar. Depois temos um mapa muito famoso, que é o mapa de Gassur. Ele é um mapa da região da Babilônia, da antiga Babilônia, atual Iraque. Ele tem aí uma datação também em torno de 4.500 anos atrás. Ele foi estudado longamente já, e a interpretação mais corrente sobre ele é que ele é um mapa de uma região chamada Gassur. Ele tem algumas representações que poderiam ser locais, cidades, estruturas e dois rios, e um conjunto, um relevo de montanhas. Bem, essa é a interpretação mais geral dada a esse famoso mapa, que na verdade é uma peça muito pequena, uma peça que ela é quase um quadrado de 7 por 7 centímetros, um tablete de argila, onde esse desenho foi feito há 4.500 anos atrás. Também um sujeito, ou mais de um sujeito, que tentou ali demonstrar uma região.
Tá? Aqui temos outra, né, peça similar a essa, com uma datação em torno de 3.500 anos antes do presente, que é chamada a planta da cidade de Nippur, também do contexto babilônico. Né? E aí também, né, você vê claramente, é um tablete de argila, né, com uma representação gráfica de um lugar. Né? E pela escrita cuneiforme é possível, inclusive, identificar que lugar, né, que seria então Nippur, né, está sendo representado aqui. Então aqui, rapidamente, 3 exemplos para vocês, né, de mapeamento, né, com datas aí entre 3.500 e 4.500 anos antes do presente. Né? Isto para ficar nas mais recentes. Não vou entrar aqui na discussão sobre mapeamento há 10.000 anos, 20.000 anos atrás. Né? Bom, mas o mais importante para nós aqui nessa disciplina é a gente ver quando que no Ocidente, dentro da cultura ocidental, que é aquela dentro da qual nós operamos normalmente aqui, nós somos parte da cultura ocidental, né? Quando começa a se constituir uma visão que vai se impondo e vai se tornando quase que hegemônica por um determinado tempo, depois é substituída por outra visão, depois é retomada em outros parâmetros. Então vamos rapidamente, né, ir lá atrás, né, dentro do contexto da antiga Grécia, vamos aí falar de uma figura importante que é Hecateu de Mileto. Né? Hecateu de Mileto foi um filósofo grego, pensador, matemático, historiador, geógrafo, né? Com essa complexidade toda que os pensadores gregos que deixaram seus registros escritos tinham. Né? E aí, o importante do Hecateu, tem 2 elementos importantes sobre ele, entre muitos, né, que eu destaco sempre. Ele é um dos inauguradores da ideia de história, antes ainda de Heródoto, né? Porém faz um uso diferente do termo, ele nem chega a usar o termo história, em grego, investigação, esse termo quem usa é Heródoto, mas Hecateu, numa das suas obras, diz, né, que ele pretendia fazer uma narrativa histórica dos gregos, baseada apenas naquilo que ele poderia comprovar, né, com base em relatos que ele pudesse dizer onde e quando as coisas aconteceram. Isso aqui para quem estuda o desenvolvimento da história, né, como uma área de conhecimento, é um dos momentos da ruptura com a história mítica, né, que era de localização, os seus eventos de localização geográfica imprecisa e a temporalidade de quando aconteceram imprecisas. E o Hecateu é um dos primeiros a dizer que a forma não mitológica, né, de fazer história era comprovar, né, com base em depoimentos, né, e poder dizer onde e quando as coisas aconteceram. E ele disse que faria uma história dos gregos assim, né, sem deixar de acreditar na mitologia grega. Isso é importante. Né? Então, nesse sentido, ele tem essa importância. E a outra, né, é que ele deixou uma descrição do mundo que ele acreditava que era o mundo ao seu redor, né, que acabou sendo usada depois para criar alguns dos primeiros mapas da matriz, né, da cultura ocidental. Então, é o que nós chamamos mapas de Hecateu, embora não tenha restado nenhum feito por ele, né, porque são baseados na visão de mundo do Hecateu. E é uma visão de mundo que permaneceu por muito tempo, né, na qual vocês podem ver aqui uma das reproduções, né, de mapas, né, atribuídos às ideias de Hecateu, né, onde o mundo era visto como um mundo com 3 partes. Né? Uma parte que ficou conhecida como Europa, uma parte que ficou conhecida como Ásia, e uma parte que ficou conhecida como África. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, há até um equívoco aqui, um erro, né? Onde está a Ásia, ali leia-se África. Né? E isto é já uma projeção em cima das ideias do Hecateu, como esse outro aqui. Né? Aqui vocês têm uma variação que, em vez de África, aparece a palavra Líbia, né, porque também aparecia muito isso, ou a Etiópia também aparecia, né, Etiópia nessa região, que depois o nome que se impõe é África. Percebam que nessa imagem você vê que há 3 partes, né, Europa, Ásia e Líbia, África, interligadas e cercadas de água. Qual é a imagem de mundo que está aqui? Tá? Nós sabemos, né, que pelos cálculos dos gregos antigos eles já tinham a ideia de que a Terra era uma esfera, né, um globo, e a imagem que você tem aqui, ela representa esse globo visto de cima. Então é como se você tivesse um globo visto apenas da sua parte de cima, então apenas o hemisfério
norte desse globo seria habitável, tá? E na parte superior desse hemisfério norte estariam as porções de terra habitáveis, cercadas então de água, né, que era essa água que compunha todo o resto da esfera, do globo. Né? Por isso que se você olha de cima, a imagem que você tem é essa, né, que está aí, que é a imagem, né, do mundo da perspectiva do Hecateu e que foi sendo reproduzido. Tá? E como eles imaginavam esse mundo, uma vez então pensando na sua forma como um globo? Bom, aí entra um outro grego, o Crates, que viveu no século II a.C., e aí a gente já vê uma outra perspectiva, né, também com as três partes do mundo, ali onde você tem Europa, Líbia, tá? E a Ásia e o Mar Mediterrâneo, mas você tem ainda outras partes do mundo que se imaginava onde viviam os antípodas, onde haveria porções de terra em outras partes desse grande mar, mas todas essas são especulações de homens como Crates. Né? Não vá se imaginar que os gregos navegaram para além do mar Mediterrâneo e puderam constatar, né, que estas porções de terra existiam. Isso eram projeções baseadas em todas as especulações filosóficas de como poderia ser, né, a vida daqueles que viviam fora, se é que existiam, fora das terras conhecidas, né, que era então o que se chamava a Eucúmene, né, o mundo habitado, que são aquelas três partes que eu me referia antes. Então aqui você tem uma projeção baseada nas ideias de Crates, né? O Crates é depois retomado pelo Estrabão, que é um dos pais da geografia, esse vocês conhecem bem, e vejam o que diz, né, interessante esse trecho do Estrabão na sua obra Geografia. Né? Nós, agora, traçamos em uma superfície esférica a área em que dizemos que o mundo habitado está situado. E o homem que mais se aproximar da verdade por meio de figuras construídas deve necessariamente tomar para a Terra um globo, como o de Crates, e colocar sobre ele o quadrilátero. E dentro do quadrilátero colocar o mapa do mundo habitado, aquela imagem que eu mostrei para vocês. São 4 partes, dentro de uma delas está este mundo habitado, que é a Europa, Ásia e África. Mas desde a necessidade de um grande globo, de modo que a seção em questão, sendo uma pequena fração do globo, pode ser grande o suficiente para receber distintamente as partes apropriadas do mundo habitado e apresentar a aparência adequada aos observadores. É melhor para ele construir um globo de tamanho adequado se ele puder fazer isso e que não tenha menos de 3 metros de diâmetro. Então aqui nós temos o Estrabão, né, dizendo que era preciso construir globos, né, materialmente falando, e que tivessem 3 metros de diâmetro para poder projetar estas imagens de mundo, né, criadas por homens como Crates. Né? Esta ideia de mundo, um mundo em um globo, né, um mundo com 3 partes habitadas, cercado de água, com a possibilidade de que houvessem áreas ocupadas fora dessas áreas conhecidas, é diferente, né, da cosmologia hebraica, que vai se tornar depois a cosmologia judaico-cristã, porque o mundo cristão vai herdar essa visão de mundo por muito tempo, né, do mundo hebraico, que é essa ideia, então, de que a Terra era sustentada por pilares. Esses pilares, então, iam para o mundo, eles estavam sustentando a Terra, né? E sustentavam também os céus, havia pilares que sustentavam a Terra, pilares que sustentavam os céus, né? E haveria um mundo subterrâneo, tá? Haveria a Terra habitada e haveria o firmamento estático, onde estavam as estrelas e os corpos celestes, e acima desse firmamento haveria o chamado Oceano dos Céus, e acima disso os céus dos céus. Né? Esta é uma cosmologia, é uma visão de como o mundo seria. Né? Esta é a visão, a cosmologia hebraica, né? Que por muito tempo prevaleceu na mente, né? de homens ali da região do Oriente Médio, né? Da região então do Mediterrâneo Oriental. Né? Bom, isto vai inaugurar então uma tradição, vai haver o choque entre essas duas visões de mundo, que é um choque que vai permanecer por muito tempo e que agora, em pleno século XXI, né, há uma espécie de redivivo, né,
dessa coisa toda com o terraplanismo, que nós não vamos nem entrar aqui em questões maiores, né? Para nós interessa, então, esse esforço que foi sendo feito gradualmente a partir da Grécia, do pensamento grego, né? Que há um interregno com o período medieval, sem que esse conhecimento se perca, né? Mas ele perde força explicativa. E aí, então, nós vamos ver que o esforço sempre foi no sentido de localização. Né? O mapa teria, então, o globo, o mapa teria esse sentido, localizar onde as coisas estão. E isso vai derivar, então, na construção da ideia das latitudes e das longitudes, algo tão caro, né, para os seres humanos em termos de se localizar no planeta Terra. Mesmo hoje, com a alta tecnologia de GPS, né, de Global Position System, por satélites, que tem uma precisão absoluta, quase, que não é baseado mais tanto em latitudes e longitudes, mas sim em UTMs, mesmo assim permanece, né, a mesma busca, localizar num plano 3D, né, no caso de um globo, ou num plano 2D, no caso de um mapa, onde as coisas ficam. Né? Então nós temos essa longa história das latitudes e longitudes. A história das latitudes é mais antiga, conhecida, essa vocês também devem conhecer. Né? Um dos primeiros a fazer o cálculo da esfericidade da Terra, qual seria o diâmetro da Terra, e a partir dela calcular o grau, e a partir do grau estabelecer as latitudes, foi Eratóstenes, que viveu entre aproximadamente 276 e 194 a.C. Né? O Eratóstenes era um matemático, um geógrafo, né, filósofo grego, que estabeleceu o cálculo das latitudes pela primeira vez, com base naquela famosa observação da projeção de sombra, usando aritmética, né, e geometria, e ele vai fazer um cálculo com base em 2 lugares, na cidade de Assuã e na cidade de Alexandria, e vai chegar a esse cálculo, né, do grau de latitude, e a partir daí ele vai também estabelecer o tamanho da circunferência da Terra, que ele erra por muito pouco. Né? Ele estipula um valor de 45 mil quilômetros, né, atualizado para quilômetros, ele usava outras medidas, as medidas dos estádios e dos côvados gregos, né? E vai chegar a uma precisão bem interessante, porque nós temos, né, hoje sabemos que a Terra tem 40.076 quilômetros de circunferência, né? E ele errou por muito pouco, usando projeção de sombra e uma vareta de madeira, né? Vamos admitir que o conhecimento matemático tem uma base bem antiga, né? E que deixa aí o pessoal terraplanista um pouco nervoso quando a gente fala sobre isso. Né? Então, a partir do Eratóstenes, né, a gente tem esse estabelecimento da latitude, que era fundamental para as navegações, né? Fazia com que os navegadores pudessem, pelo menos, se manter sob uma latitude, num rumo leste-oeste, né? E saber se estavam derivando para norte ou para sul, à medida que trocassem de latitude, e esse cálculo era feito com observação astronômica. Né? Então, isso é importantíssimo como contribuição. Né? Já o problema das longitudes é um problema mais complexo, que nós vamos falar mais adiante, né? Mas que também está por trás, evidentemente, da longa história da cartografia. Tá? Bom, então os gregos tinham já, né, legado para o Ocidente e para os seus vizinhos cercanos aí, né, do Oriente Médio, essa visão de mundo de um globo com terras ocupadas, com possíveis terras, né, também ocupadas ou não, mas que existiriam nesse globo. Já haviam estabelecido medidas para esse globo, haviam estabelecido a ideia de pelo menos as latitudes que permitiam se orientar, né, numa localização, pelo menos em relação ao hemisfério norte desse globo, e assim navegaram os gregos, né, por centenas de anos, né, no Mediterrâneo, e depois deles romanos, né, e que vão ser herdeiros dessa tradição. Né. O medievo vai ser uma mudança importante, né, o período da Idade Média, né, e aqui eu faço um pequeno corte, né, ficamos aqui com esse legado grego, e logo em seguida já vou entrar com uma terceira parte, que é a parte, então, do período medieval, que ele tem uma especificidade muito grande em termos de ideia de representação do mundo. Tá? Mas antes de encerrar essa parte, então, uma indicação bibliográfica que eu gostaria de dar específica sobre
além dos 2 textos que vou colocar aqui, né, para a disciplina, que são textos gerais sobre cartografia histórica, né, eu gostaria de indicar, então, esse livro, o livro Bússola, a Invenção que Mudou o Mundo, do Amir Axel. O Amir Axel é um físico matemático que estuda a história do desenvolvimento das medidas do mundo e etc. E nesse pequeno livro, o livro Bússola, que você encontra facilmente pela internet, né, ele faz um histórico justamente, né, desse invento, a bússola, tá? Mas ele vai um pouco além, ele vai ter aqui uma explicação bem interessante, né, de como os antigos gregos navegavam, os egípcios navegavam, qual era a forma de orientação estelar, né, que usavam, e como que a bússola veio a superar uma série de entraves que haviam para a navegação, né, no Mar Mediterrâneo, no Mar Negro, né, nessas regiões navegáveis que os antigos tanto conheceram. Né. Então, recomendo muito, né, o Bússola. Eu não tenho como escanear ele todo no momento, mas em algum outro momento eu posso fazer para que ele possa ser disponibilizado para vocês, né, caso não consigam adquirir o livro. Né, um livro compacto, mas que tem uma boa discussão sobre esses aspectos que eu me referi aqui nessa segunda parte. Né. Então, em seguida, agora nós vamos para uma terceira parte, né, que diz respeito ao período medieval e as suas diferenças em relação à visão de mundo herdada pelo período greco-romano, ok? Já já voltamos então com a terceira etapa dessas aulas sobre cartografia histórica, para depois avançarmos para o nosso objeto específico dessa disciplina, que será então o mapeamento da exploração, da conquista, né, da invasão da chamada região platina na América do Sul. Já voltamos. Até daqui a pouco.